Boa noite. Sejam bem-vindos para mais um encontro aos estudos dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Nós estamos estudando o livro Grilhões Partidos, é o segundo da série sobre obsessão. Nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita. Estamos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Queremos agradecer a participação de todos que estão aqui conosco ao vivo, também aqueles que vão assistir depois pelo canal do YouTube, Leitura de Livros Espíritas. Toda terça-feira o vídeo é publicado após as 21 horas. Peço agora que todos desliguem seus microfones para que possamos fazer a nossa oração inicial. Pedindo que a paz de Jesus esteja conosco, vamos elevar nossos pensamentos na direção do Pai Celeste e de nosso irmão maior. Mestre Jesus, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Estamos aqui reunidos para mais um encontro de estudos sobre a doutrina espírita e o seu evangelho. Que o Senhor nos conduza para a realização dessa tarefa, possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros. Que os ensinamentos desse livro possam iluminar nossos caminhos, facilitando assim a nossa evolução. Pedimos então, Senhor, a sua proteção e auxílio para iniciarmos as atividades da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Vamos colocar o resumo. Hoje nós vamos ter uns videozinhos, e aí, vamos lá. Às vezes agarra um pouco. Pronto. Então vamos lá, estudo 14, capítulo 19. Revelações surpreendentes. E o texto começa com a pergunta 280 do Livro dos Espíritos. De que natureza são as relações entre os bons e os maus espíritos? E a resposta dos espíritos é: os bons se ocupam em combater as más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los a subir. É a sua missão. Então, no Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 6. No capítulo hoje, nós vamos ter que lembrar o finalzinho do capítulo 18, porque ele parte daí, né? Terminou lá o Bezerra falando com o Sobreira, que é o esclarecedor lá da reunião, né? Que a gente chamava de doutrinador, falando para ele: ajuda-o com teu amor. Ele necessita mais amor do que palavras, falando para ele falar com a entidade, né? E o Sobreira fala para ele: seja bem-vindo, meu irmão. E a entidade responde: sou infeliz. Aí terminou aquele capítulo, hoje começa o Miranda dizendo que um arrepio percorreu os companheiros, colhidos pela surpresa. Aí o Sobreira fala para ele: quem pode se considerar realmente ditoso? Só os bem-aventurados que se doaram à felicidade dos outros podem fruir essa recompensa. Nós não. A entidade fala: eu, porém, sou infeliz, porque odeio e quero odiar, pois não sei fazer outra coisa. Aí o Sobreira fala: o ódio é desvio, não estrada. É o amor revoltado, não a saúde. É brasa viva queimando a quem o retém. Nenhuma ofensa merece a resposta do ódio. Preferível o revide pelo perdão. Odiar é do instinto, perdoar da razão. Aí ele responde: não por mim, que sou ignorante, fui enganado, sou um animal. Aí ele fala, o Sobreira fala: enganado, meu amigo, está quem ilude. Toda vítima, hoje ou mais tarde, é abençoada, não o algoz. A entidade diz: não por mim. Não, ele fala assim: a vítima, porém, recorda o que sofreu, qual o animal que foi ferido. E o Sobreira fala: porque te agrada sofrer. Então, recorda porque ele agrada sofrer, né? Aí ele fala: pergunte-lhe se ele se recorda de mim, falando para ele falar para o coronel lá, Santa Maria, vai perguntar se ele lembra quem ele era, né? E o Sobreira fala: claro, quem não recorda? Nós estamos em planos diferentes da vida. Ele não te vê, não sintoniza contigo, pois está envolvido pela densidade da matéria. És desencarnado. Nem todos podemos te ver, embora muitos possamos te sentir e até sofrer-te, como ocorre com Esther. A voz do dirigente se encontrava impregnada de doçura e clareza, bondade e fé, vibrações que alcançavam a entidade de forma benéfica, apaziguadora. Aí Sobreira fala: embora não seja importante, não nos disseste sequer o seu nome. Como identificar-te? E ele responde: chamo-me Matias. Morri na guerra, por ordem dele. Pergunte-lhe, talvez não recorde. Quem lembraria de um reles soldado raso infeliz? Fui, porém, seu ordenança. Chamavam-me o baiano.
Ele era, então, capitão. Estávamos na Itália. Era dezembro de 1944. Algumas batalhas haviam redundado em pesadas baixas para nossas forças. Eu participara da última batalha e retornava ao combate. Então, aí o espírito começou a gritar, né, dolorosamente. Aí o Bezerra vem, vai socorrer ele carinhosamente, ele aplica recursos balsamizantes de modo a auxiliá-lo no depoimento esclarecedor, ajudando a descarregar as energias negativas que o enlouqueciam. Aí o Miranda fala: concentrados e observando o espírito em deplorável desespero, podíamos acompanhar as cenas que lhe afloravam a mente e se condensavam em vigoroso processo ideoplástico. Então, o que, que ele está falando? Que enquanto o espírito ia, o Matias, no caso, ia lembrando, começou a lembrar das coisas, ele formava aquelas formas de pensamento. Então, eles viam as cenas, como se fosse um filmezinho saindo, né, da mente do espírito, da entidade, e o Miranda de fora estava observando, estava vendo. Aí ele fala: as evocações eram tão reais que Matias se retorcia na aparelhagem mediúnica, deformando a fisionomia do médium, reexperimentando as dores cruciais do momento da partida. Então, ele estava revivendo aquilo tudo. O coronel Sobreira, inspirado pelo mentor, acercou-se do médium e acudiu Matias, incorporado com o recurso da aplicação de passes magnéticos de longo curso com a função calmante. Então, o próprio encarnado, né, o Sobreira, vai ministrar passes para ele de um lado, enquanto do outro lado também o Bezerra vai estar ajudando também do lado de lá. Então, simultaneamente, enquanto ele estava aplicando passes no médium, né, que estava indo também para o Matias, ele ia falando, confortador: guarda a calma, meu irmão, e conserva a confiança em Deus. Tudo já passou. As lembranças mais se corporificam facilmente, tornando-se algoz impenitente. Acerena-te. E aí ele começa a, né, ficar se lamentando ainda. Eu sofro e o ódio me desarvora. Agora ele lembrará de mim. Posso ainda refrescar-lhe a memória. E Sobreira fala: meu irmão, a guerra passou há mais de 15 anos, com todas as suas dores, e te demoras nesse infeliz estado. Que tens feito do conhecimento da imortalidade? Que necessidade há vingar-te em alguém a quem responsabilizas pela tua partida para o mundo espiritual? Desencarnação é fenômeno natural. Aí ele diz: não, comigo, ele matou-me, empurrou-me para a morte. E não é tudo, o tratante traiu-me, odeio, odeio. E o Sobreira fala: o ódio é ácido destruidor. Reharmoniza-te agora. Procura acalmar-te. Isso passará. E a voz pausada, melódica e rítmica do Coronel Sobreira, influenciado pelo mentor, no caso Bezerra, produziu uma indução calmante no perseguidor. Então, à medida que ele ia falando, ele já estava fazendo um calmante para ele, né, para ele poder contar as histórias, não tão com tanto desespero. Utilizando-nos, aí o Miranda continua falando, utilizando-nos da mentalização ambiente, procuramos aumentar a nossa cooperação mediante a prece intercessória, enquanto o instrutor sustentava o adversário de Esther, a fim de que pudesse deslindar dos fortes laços da animosidade, revelando a trama da própria desdita. Então, que ele pudesse se acalmar e poder contar a história toda, né? Aí os outros que estavam sempre ajudando, que há tempo ele não fala o nome, que agora ele falou, né, que estavam sempre lá como enfermeiro, os irmãos Melquiades e Ângelo, adestrados na enfermagem psíquica, acercaram-se do casal Santa Maria, tranquilizando os angustiados genitores. Então eles também estavam angustiados, escutando o espírito falando, né, e com raiva e falando do coronel. Aí ele falou: o coronel estava recordando, revia os tumultuosos dias da Segunda Guerra Mundial, aquele rude dezembro e as duras batalhas. Não se lembrava de Matias, não se lembraria, não fosse o apelido com que todos o identificavam, o baiano, considerando sua procedência. E ficou se interrogando: que mal lhe fizera? Nunca maltratara quem quer que fosse, que lhe devia? Havia lágrimas que lhe refrescavam a face escaldante. E o coronel balbuciou, no caso aí, né, que sem dominar a emoção: ó Deus meu, piedade! E a esposa carinhosa, igualmente vencida pelas circunstâncias, inspirada, porém, por Melquiades, que ela era até mais sensível, lembra? E o Melquiades estava ali tranquilizando ela, ela segurou a mão direita do marido, sustentando, e falou: tenha calma, confiemos sim em Deus, ajudemos com a nossa oração contrita. E começou a rezar o Pai Nosso. E a intervenção oportuna teve o feliz efeito desejado.
Enquanto isso, o doutrinador aplicava recursos através de passes no médium Joel, que continuava incorporado por Matias, estertorando em ligeiras convulsões. Estava lá dando suas convulsões, seus ataques ali, né, de nervoso. A fluidoterapia oportuna recompôs a entidade, que, estimulada pelo afável Bezerra, deu curso à narração dos acontecimentos. Ele vai continuar a contar. Eu nunca morri de amores por ele, apesar disso, sempre o servi com respeito. No íntimo, eu experimentava sua antipatia, que sufocava, considerando a sua posição de relevo. Aí fez uma pausa, botar em ordem as lembranças, na mente aturdida, e aí o sobreira fala para ele: prossegue, meu irmão, estamos interessados em conhecer toda a extensão do teu drama, para melhor ajuizar as tuas angústias e ajudar-te com mais segurança. Sentindo-se menos desesperado, graças ao auxílio que recebia de ambos os planos da vida, como eu falei, estava recebendo passe dos encarnados e dos desencarnados, né? Aí ele deu continuidade. Sempre acreditei em sonhos, pois eu sonhara que ia morrer naquele dia. Rezei e dirigi meu capitão, a pedir-lhe para ser colocado em qualquer serviço, menos ser mandado para a linha de fogo. Eu expliquei-lhe o motivo. Ele zombou de mim e gritou que estávamos ali, todos ali para morrer. Era esse o nosso dever, dar a vida pela pátria, e aquela era a hora. É claro que eu compreendia, mas sem saber como, eu lhe pedi um favor. Se eu morresse, conforme eu acreditava que ia acontecer, eu lhe suplicava que ajudasse minha mãe e uma irmã que eu deixara na minha terra. Ele me olhou sério e compreendeu a gravidade do meu pedido. Prometeu que o faria, anotou meu número de identidade, o endereço da minha família. Foi um momento solene para mim. Aí ele voltou a ser acometido pela asfixia e pelo desespero quando ele começou a lembrar disso. Aí o Miranda fala que ele sofria a injunção das malévolas ideias do ódio, das recordações penosas que o ulceravam cada vez mais, sem aliviar-se com a oração, a esperança ou o otimismo em relação ao futuro, porque ele, né, nesse momento, né, e ele também não fez nada disso quando ele estava desencarnado. Se ele tivesse tido algum momento de lembrança de fazer oração e tudo, ele talvez não tivesse com tanto ódio, né? Aí o sobreiro atento vai acudir. Narra sem paixão, meu amigo. Recorda sem ódio. Experimenta expor com lealdade para rever melhor as ocorrências sucedidas. Não estás aqui a sós. Aí ele fala assim: o anjo bom me olha e concorda que eu fale. O anjo bom é o Bezerra, já tem estado com ele. Aí ele falou: ele me olha e concorda que eu fale. Pois bem, segui e tombei. Não há palavras para exprimir o que me aconteceu. Nunca soube realmente como foi. Era somente a zoada na cabeça, a dor, o sangue a jorrar, a agonia, o clarão e a morte. Eu perdi a consciência para acordar na mesma desgraçada situação. Gritava e outros gritos abafavam o meu. Segurava os pedaços do corpo que estourara. Isso durou a eternidade. Um dia, não sei quando, ouvi um choro e o meu nome sendo chamado. Alguém me chamava com tanto desespero que me despertou, me arrastou. Então, isso que acontece muito que a gente fala, né? Que tem um encarnado chamando, chamando, e onde quer que às vezes, dependendo de como está o estado do espírito, né? Ele sai de onde ele está e é arrastado, é como um imã, né? É puxado para perto da pessoa que está chamando. Então, ele subitamente viu a mãe dele de joelhos, gritando por ele. Aí ele fala: ninguém pode avaliar o que foi isso. E ele não sabia que estava morto ainda, né? Que tinha morrido na guerra. Ele falou: corri para ela, cambaleante. Respondi-lhe: estou vivo, mamãe, eu estou doente, mas eu não morri. E ela não me ouvia. Eu a sacudi, então gritei mais, desesperei-me e nada. Ataquei os transeuntes para que ele dissesse que eu estava vivo. Todo mundo que passava, ele falava: fala com ela. Ele achando que ele estava, né? E as pessoas não estavam vendo. Tudo inútil. Fiquei pior. Ela falava em pranto. Aí ela falando: ó Senhor, se meu Matias fosse vivo, nós não estaríamos nesta miséria, nem eu, nem Josefa. E aí ele fala: Josefa era minha irmã. Notei que mamãe tornasse uma sombra do que eu deixara, embora fosse ela mesma. E Josefa, passei a gritar, na esperança de que ela me ouvisse. Tudo isso na rua. O que aconteceu foi superior à minha capacidade de entender. Não sabendo o que se passava comigo, já que eu estava vivo, senti-me arrastar por desconhecida força e deparei-me numa casa de cômodos. Outra vez ele foi arrastado pelo pensamento no caso da irmã. Uma casa de cômodos próxima ao cais do porto.
Mulheres andrajosas, descabeladas, ferozes, brigavam e xingavam numa desenfreada perdição. Era uma casa de pecado. Subi as escadas impelido por uma desesperada busca. Parei no quarto e ali estava minha irmã. Crescera, mudara tanto. Dela, somente os olhos grandes, negros, tristes e os cabelos. Não podia ser. As minhas dores se juntavam agora, novos horrores. Ela chorava e devia estar pensando em mim. Eu sentia pelo coração que ela me chamava com saudade, com mágoa. Aproximei-me, toquei-a, também em pranto. Ela estremeceu. Chamei-a. Ela ficou com um olhar de louca, agitou-se enquanto ela chamava. Eu creio que me viu, porque deu um grito e saiu a correr. Então, minha irmã estava ali. Não suportei e desmaiei. Então, a irmã dele deve ser evidente, né? Deve ter visto realmente o espírito do irmão. E aí ele fala que não suportou e desmaiou. Então, agora, vou dar uma paradinha aqui para a gente fazer só os comentários aqui rápido para passar o vídeo com mais um comentário, que é o seguinte: a gente aqui está vendo, né? E aí por isso que a diferença desse livro que não é um obsessor de outra existência, né? Aí a gente tá vendo a situação. Nessa vida mesmo, nessa existência, ele esqueceu o que acontece com, né, com qualquer um, e ele fala, puxa vida, eu não fiz por maldade. Então ele esqueceu o pedido, deve ter colocado numa jaquetinha qualquer, e depois ele não achou mais o papel, lógico. Então, o que aconteceu? Esqueceu completamente. E o cara morreu na guerra e continuou guardando ódio. Então, não foi nada de ser anterior, não era ódio de vingador antigo dele, essa é uma grande diferença. Poucas histórias a gente tem disso, quando a pessoa é da mesma, aconteceu aquela história da mesma vida, e ele agora, e ele continua com ódio, mas ele tá falando que quer pegar a Esther, né? Então, no caso, ele continua. Agora, eu vou passar aqui agora rapidinho. Deixa eu ver aqui, deixa eu achar o vídeo. Vou passar aqui agora rapidinho, só para vocês verem uma situação que o cara vai contar com o Chico e com o Chico e com um cara que ele vai falar aqui, o Camilo. Deixa eu achar aqui o vídeo. Vídeo. Esse aqui, ó. Share Sound. Vamos lá. Tá aparecendo aí agora, né? A maioria das pessoas que abandonaram o uso de óculos deixaram de comer essa fruta inocente, comum. Com essas ideias formuladas pelos espíritos, ou através da leitura, ou de analogias outras, conversava com o Chico Xavier. E o Chico Xavier discutíamos mais ou menos o problema do tempo. O tempo da ação, o tempo da reação. Porque eu citei um caso em que eu quis acertar. O Chico diz, tem gente que há milênios não muda de modo de ser. E citou um exemplo. O professor Camilo Rodrigues Chaves, senador da República e presidente da Federação Espírita Mineira, chegou ao Chico com originais de um livro em que estava escrito Semiramis. O Chico olhou de longe e pensou consigo, trata-se de um livro de poesia, pelo título, né? Mas, para a surpresa do próprio Chico, o livro era um romance histórico do período babilônico dessa rainha Semiramis. O professor Camilo Rodrigues Chaves tinha um problema estranho para o conhecimento dele. Ele sofria de melancolia. Embora espírita, embora presidente da Federação Espírita Mineira, que não é um cargo dado assim por politicagem, por mérito, e senador da República, no tempo que senador tinha fio de barba, ele entrava em um processo de depressão. E os amigos respeitavam muito isso, esperava passar a onda e a vida continuava também para ele, é claro. O Chico disse que beleza, vamos publicar o livro depois de lido, é claro. Como professor, o livro fala de assuntos, embora romanceado, da nossa comunidade espírita, de tempos passados, é importante a coletividade nossa. O professor Camilo Rodrigues Chaves vai, volta entusiasmado e publica o livro, mas antes do livro sair a primeira edição, ele desencarna. Passado
uns 3, 4 meses, ele comparece na faixa de evidência do Chico Xavier. E o Chico Xavier vê espírito como eu vejo vocês. Tanto que até ele se confunde. Às vezes ele dizia, Stig, é ali, é aquele espírito, não, ali não é espírito nenhum, é gente mesmo. A coisa era muito interessante. Bom, aparece para o Chico, e o Chico diz assim, professor, que alegria, o nosso livro saiu. E o Camilo Rodrigues Chaves, quietinho, eu sei, eu soube. Aí o Chico diz assim, professor, o senhor vai me desculpar, eu vou fazer essa pergunta ao senhor, mas como é que o senhor, sendo senador da República, né, espírita, presidente da federação, de alta cultura, o senhor escreveu outros livros na área da antropologia e assim por diante, como é que o senhor tinha um processo de melancolia? Como é que o senhor se permitia isso? O professor olhou para ele, Chico, ainda tenho esse problema. O Chico levou um susto. Pensou, o professor criou um clichê mental negativo, cristalizou um comportamento, não é possível. Mas ficou quieto, não disse. Mas o Camilo Rodrigues Chaves disse para ele, Chico, você leu o livro? E não tem uma cena no fim do livro em que o governador da Babilônia manda enforcar 80 pessoas? É, tem sim uma cena rude. Pois é, o governador sou eu. Desses 80 que eu mandei enforcar, 4 não me esqueceram. Não conseguia encontrar o perdão de alma para alma. E cada vez que eles recordam o momento trágico deles mesmos, mandado fazer por mim, eles emitem uma onda de ódio que me atinge onde eu estiver. É aí que eu entro em tristeza profunda, porque não sei de que se trata. O Chico diz, mas professor, o senhor há de convir que já se passaram 2.725 anos? É, Chico, eu sei disso. Tanto que estou indo para Belo Horizonte, onde tenho amigos, e que esses amigos, em homenagem talvez a algum mérito que eu tenha, vão receber esses espíritos como filhos para eles problemas, mas em nome da amizade, a fim de que eles, reencarnando, esqueçam de mim, como vocês esqueceram de seu passado, graças a Deus. E eu posso passar a me preparar até próximo 2024, que é a próxima era do Aquário, quando eles começam a desencarnar, aí eu posso preparar terreno de confrontação, pessoa a pessoa, alma a alma, olho a olho, porque eu ajudei, eu consegui que eles fossem encaminhados e eles vão talvez aí me perdoar ou me esquecer em última análise. Você sabe que precisa fazer uma atividade deixa eu física. desligar aqui. Todo mundo te fala isso. O médico te fala isso. Toda hora aparece esse negócio, gente. Então, aí vocês... Não sei se deu para escutar bem que estava baixo, mas olha que história, hein? Ele falou que tinha mandado matar 80, né? Naquela época, quase 3.000 anos antes, 2.700 e tanto. E eles, toda vez, que eram 4 espíritos, que cada um pensava nele, na vida dele atual, ele ficava com melancolia, ele entrava em um pouco de depressão. E aí, de vez em quando, ele parava e todo mundo respeitava ele no cantinho dele. E aí, só depois que ele saiu dessa vida, dessa existência, que ele foi contar para o Chico, né? Quando ele voltou a conversar sobre o livro, o tal do livro Semiramis, que é uma história que vai envolver essa amizade deles, do Chico como uma faraó, desse Camilo, como também nessa época dessa parte de faraó aí, entra também a Meimei com o Arnaldo, marido dela, todo mundo vivendo juntos, e o Emmanuel também, lembrei que agora, como outro, eles são amigos desde aquela época, e aí ele conta nesse livro, depois que eles encarnam, ele vai lá e consegue pegar a história direitinho, e aí ele fala com o Chico consertar lá alguns pedaços do texto, e o livro foi editado, foi a segunda edição em diante, já é a história mesmo atualizada. E aí ele conta que eles, de repente, começaram a sentir. Então, ele fala agora, e ele fala, dizer, olha só, a era de Aquário, que ele voltará, como o Divaldo mesmo fala, né, que tem o Francisco de Assis, a Joana, que é aquela Clara de Assis, também, todo mundo programado para encarnar a partir agora de 2025, né? Por isso que tem falar, não é para colocar a data certa, não é para colocar a data certa, mas a gente sabe que já está vindo um grupo
que quando essa galera agora nossa aqui, não dos mais jovens, mas como eu, os que estão para cima de 50, começar a desencarnar, vai entrar esse pessoal novo que vão fazer modificação, vão atuar em áreas de liderança e vão realmente melhorar a situação. E aí ele fala que quando for ele reencarnar, esses espíritos já passaram por uma existência, aí entra no corpo, que ele falou que vão ser filhos de problema, né? Na verdade, tem problemas, transtornos psiquiátricos, como a gente já viu, que entra uma culpa, né? Entra problemas de perispírito, aí vão vir doenças, e aí, depois que ele passa pela existência, pela carne, consegue refazer o perispírito, refazer a mente, né, que está no espírito, e daí na outra existência já começa a ter melhor absorver, né, maior maturidade espiritual. Então, aqui agora a gente para comentários de vocês, porque depois a gente já vai para a segunda parte do capítulo. Vamos lá, o que vocês acharam aí? E quais dúvidas? Fala aí, gente. Eu fiquei com uma duvidazinha, que o Matias fala, né, que durante o processo do desencarne dele, ele fica revivendo, né, o momento da morte, né? Então, os desencarnes por acidentes, né, graves, é como se fosse tipo pelo suicídio também, né? O espírito fica ligado ali no corpo, revivendo a morte, não é isso? Cada um é cada um. E mais à frente ele vai falar, o Sobreira vai falar com ele, que quanto mais identificação com a matéria que a gente tem, mais você não se solta da matéria. Era o caso do Matias. Né? Não explica, tipo, se ele tinha. Ele fala que era temente a Deus, né? Mas ali não explica assim se ele tinha alguma fé, alguma coisa, mas na verdade ele era agarrado com a matéria. E aí, com isso, quanto mais agarrado com a matéria, não precisa ser suicida, a gente precisa morrer morte rápida, não. Se lá no livro Céu e Inferno tem um capítulo O Passamento, esse capítulo é ótimo, explica todas essas sequências. Então, está tudo envolvido com a pessoa ser agarrada, apegada à matéria. E aí não é só a matéria do corpo, é qualquer matéria. É a matéria do corpo, é a matéria da casa, das coisas que você tem, o apego também com a casa, no caso, apego com o pessoal da família, você é apegado demais. Tudo ele isso. também não sabia da espiritualidade, né? Não sabia que morreu. Ele nem né? sabia que tinha morrido, e na verdade, o que era? Ele era apegado a essa matéria aí, mas todo, tanto que ele vai sofrer também quando vê a mãe e a irmã, mas nisso já passou um tempo. Você vê que ele fala que a irmã já era bem diferente, então já tinha passado algum tempo, não diz quanto tempo, né? E também não fala quanto tempo depois que ele morreu, mas ele estava esses anos todos, mas assim, no começo, essa sensação que ele fala é o que descrevem nos livros sobre o suicida, que ele fica revivendo o momento da morte, que ainda entra a culpa também, né? E ele fica toda hora, parece como se estivesse morrendo toda hora. O caso dele, ele fala que estava até pegando, isso também tem vários relatos. Aliás, nós já escutamos ali, nós já estudamos o livro Transição, quando entra vem o tsunami. Não sei se vocês lembram, que eles falam que as pessoas estavam ali, todo mundo já tinha passado a onda, já estava aquele mar de cadáveres, e os cadáveres levantando, querendo puxar o corpo, chamar os filhos, coisa e tal, aí a pessoa tentando ajudar, que aquilo foram 100 e tantas mil pessoas, né? Que a gente sabe, 140 lá, mil pessoas que morreram, sim, na hora, e aí aquilo tudo foi uma sequência de situações como essa. A pessoa não está vendo que já partiu, não está vendo nada, está ali no corpo, e aí aos pouquinhos eles vinham, lembra que eles estavam ajudando na equipe de resgate, e vinham, conversavam. Então, essa sensação que ele teve é diretamente relacionada com o apego à matéria. Quanto mais apego a pessoa tiver, sabe, lógico que quando você está doente, você vai se desprendendo aos poucos, por isso que se fala, olha, uma doença, às vezes, é melhor, vai aos poucos acostumando, vai para o hospital, o gato subiu no telhado, você vai devagarzinho, você vai se acomodando com aquela ideia, e muitos ficam também junto ainda, mas a grande maioria vai se soltando, e dando tempo de você não ficar ali agarrado no sentido de que você, não, eu não morri. E era o caso dele, que ele não estava nem sabendo que ele tinha partido. Uhum. Entendeu? É mais, gente. Valeu, Sil. Essa questão isso é uma coisa que a gente pode achar que a gente não tem esse alcance, mas isso pode acontecer com qualquer um de nós. Essa coisa de ficar, porque tudo depende muito
do momento em que a gente desencarna. Se vamos dizer assim, que a gente desencarna, mas a gente deixou uma pendência que não tinha antes. A gente estava numa boa, mas de repente tem uma pendência. Se nós não tivermos equilíbrio o suficiente, a gente vai ficar presa àquela pendência. Mesmo a gente tendo estudado, quer dizer, aí é aquela coisa, né? A gente tem que ter essa consciência de que esses sentimentos, eles são potencializados, porque a gente já não tem mais a matéria. Então, tudo isso vai ficar muito mais complicado. Então, esses sentimentos, esses apegos, às vezes a pessoa nem é apegada, nem é materialista, mas ela está passando por uma fase, ela, nessa transição da vida corporal para a vida espiritual, que ela não estava preparada. Eu conheço gente que fala, pessoas que falam que se morrer e deixar o filho, não vai aceitar. Não vai aceitar, vai ter que ficar, vai ficar, quer dizer, e espírita, né? Então, isso são coisas que a gente precisa sempre falar, né? Isso é importante que a gente fale, porque a hora é sempre a hora que Deus determina, né? Nunca será diferente, nunca será o acaso. A hora do nosso desencarne é aquela que foi planejada, que Deus, só Deus pode prorrogar, só Deus, é só Deus. Então a gente primeiro aceitar, às vezes é difícil em razão de situações como essa que eu falei, mas também dessa situação do irmão aí, né? Do próprio irmão lá do vídeo, que eu achei fantástica aquela história, né? E ele já sentia uma melancolia que ele nem sabia de onde era, mas veja que milênios, né? Irmãozinhos que não aceitavam. Mas por que isso? Porque eles, com certeza, eles vivem aquilo constantemente. Aquilo deve ter sido um trauma tão grande para eles, mas tão grande, tão violento, que eles não conseguiram. Quer dizer, precisa ter Jesus, né, no coração, precisa trabalhar isso, para que você possa perdoar e esquecer, apesar de ser difícil, né, um trauma. Quantas pessoas, gente, aqui na nossa, junto conosco, na nossa encarnação, passam por traumas terríveis, né, sofrem coisas terríveis, e os que desencarnam, em que estado esses irmãos estarão se eles não tiverem essa consciência da vida espiritual, né? Então, o que o parente, né, o irmão, amigo, a mãe, o pai tem que fazer? Oração, né? Entender, compreender, porque não é não chorar. A gente vai, claro que a gente chora, claro que a gente vai viver o luto, mas a gente não pode entrar num processo de desespero que vá prejudicar o irmão que acaba de desencarnar, né? Então, quanto eles falam, né, nas psicografias, né, quantas cartas o Chico psicografou de irmãos que contam essas histórias que foram levados, né, abruptamente, como foi o caso do livro, né, para determinados lugares em razão de desespero, de sentimentos que vão, ainda mais o irmão que é apegado também àquilo, né, apegado à família, à vida material. Então, é uma coisa que é uma lição para a gente, e a gente precisa realmente, o tempo inteiro, nos conectar com a espiritualidade, estar sempre em oração, né? Sempre que possível a gente pode estar em oração, para que quando chegar a nossa hora, mesmo numa situação completamente adversa, né? Porque nós não escapamos da lei de causa e efeito, a gente não escapa. Né? Nós hoje podemos estar, assim, a gente é trabalhador da seara do Cristo, porque a gente estuda, a gente faz a nossa parte, a gente quer melhorar, ainda não melhoramos, mas estamos no processo de lutar contra as nossas más tendências, então isso já é um progresso, já é um trabalho, mas a gente não escapa, como foi o caso do Arigó, né, que teve até o filme que conta isso, que por que o Arigó, depois de tudo de bom que ele fez, ele morreu de uma forma tão violenta que foi num desastre automobilístico. Aí Chico contou essa história, né, de que ele tinha isso
encerrar, né? Tá lá na programação. E ele tinha que desencarnar daquela forma. Então, apesar de tudo, nós, né, não vamos escapar dessa lei da causa e efeito, nós vamos ter que cumprir essa etapa da nossa encarnação e que ela pode ser tranquila ou pode não ser tanto, e a gente tem que estar preparado, né, para isso, para que a gente não cometa o erro. Eu me lembro que teve uma história do André Luiz, um dos livros dele, que ele contou rapidamente, vou falar rapidamente para dar continuidade ao estudo, mas que ele contou que um casal, a mulher estava em estado terminal, pediu que o marido desligasse os aparelhos. Não sei se foi o marido ou se foi a esposa, foi algo assim. E aí ele atendeu a súplica dela, devido ao sofrimento dela, e estava vendo aquela situação. Isso não é, né, o certo a se fazer, e ele fez. E aí o que aconteceu? Quando ela desencarnou, ela não lembrava que ela tinha pedido a ele para desligar. Ela entendeu que ele tinha assassinado ela. Então, olha o perrengue que o irmão passa. Então, a gente não pode transgredir as leis. A gente tem que entender que o que a gente passa, você quer abreviar o sofrimento de um irmão, você não pode. E acontece essas coisas, nesses equívocos, né? Que a pessoa lá do outro lado, o espírito, está lá, a cabeça dele achando que não, que ele me matou, ele me matou. É Então, por é isso muito que chama complicado. esse período, logo que a pessoa desligada, desencarna, se chama perturbação, que é o período que você está com uma perturbação mental, e aí não é porque você ficou fora do ar, é porque dá uma ampliação tão grande da consciência e é uma perturbação, por até você acertar a mente, é o que aconteceu, que você contou aí. Denise está com a mão levantada? Fala, Denise. Abre o microfone. Agora, nós temos sorte de ter esses esclarecimentos. Agora, imagina quantas pessoas sofrem de depressão, de melancolia, de angústia, que não tem nem noção e tomam remédios, fazem tratamentos, sonoterapia, fazem N tipo de coisas e não tem nem conhecimento de nada disso, né? De vidas anteriores, dessas vidas mesmo, de coisas que fizeram e não tem condições nem de saber o que está acontecendo. E aí é que a nossa doutrina nos tranquiliza, né? Nos alivia porque a gente tem esse tipo de conhecimento, sabe? Deus nos abençoe, né? Com tudo isso, né? Nos esclarece que pelo menos a gente pode até não conseguir fazer muita coisa para aquela pessoa que está passando por isso, mas pelo menos a gente fica esclarecido e quer ir lá, vamos ter que aguardar com resignação, porque a gente faz a nossa parte, as orações. Por isso que é sempre importante ter o tratamento médico e o tratamento espiritual junto, porque a gente nunca sabe se tem uma influência, seja ela qual for. Então, isso é que é muito importante. Mas acho que qualquer tipo de centro, né, que faça tratamento espiritual sempre diz para que não se largue o tratamento físico, né, da medicina, né? Sempre fazer os dois. Deixa eu ver a hora. Então, mais alguém quer falar para a gente continuar o texto ou não? Depois nós vamos comentar outras coisas sobre essa história aí da causa e efeito que estavam falando. Então, deixa eu botar o resto do texto. Ainda tem 2 videozinhos, eu quero botar tudinho hoje para a gente fazer bem assim, bem ilustrado. Então, continuando ali, o Matias estava chorando, né? Porque acabou de falar que ele viu a irmã, e aí ele falou aqui, né? Então, minha irmã estava ali. Não suportei e desmaiei. Aí é o espírito desmaiando, né? A gente sabe que tem tudo, que dorme, que desmaia. Porque é tão grande a identificação com a matéria, que assim que desencarna esse tipo de espírito, ele sente tudo. Tanto que acho que vai ter uma hora que eu ia falar, não sei se eu tirei. Estava com fome, estava com sede, a pessoa sente tudo, tudo que um encarnado sente. Por isso que ele até falou que ele não sabia que tinha morrido. Então aí o Miranda fala, estávamos comovidos. O doutrinador e a equipe de encarnados escutavam-no com simpatia, envolvendo-o em eflúvios de cordial e sincera compaixão que o reconfortavam. Amparado, em clima de real estima, o baiano prosseguiu narrando. Aí ele fala, quando despertei, as vagas recordações fizeram-me refletir. O que eu sofria no corpo e na alma não tenho como dizer. Na balbúrdia em volta, dei-me conta de que um agrupamento de desordeiros da mais baixa classe zombava de mim,
com gargalhadas ensurdecedoras, que eram desencarnados, lógico, né? A duras penas descobri por eles que morrera. Aquilo que eu sofria e ainda sofro era a morte. Que horror tomou conta de mim. Não foi fácil acostumar-me com a ideia. Encontrava-me como quem irá morrer e já fora vítima da morte. Você entende? Ele falando para o Sobreira, né? Aí a Sobreira fala, claro, meu amigo. É agora que ele vai falar da matéria, da garrafa. Claro, meu amigo, quando vivemos para o corpo, temos muita dificuldade em deixá-lo. Aí ele fala, na minha mente, eu procurava encontrar a ordem das coisas. Embora sofrendo a impiedade daqueles infelizes, piores do que eu, porque eles não eram tementes a Deus, blasfemavam, enquanto eu agonizava, fui me ajustando à ideia e compreendendo por que mamãe não me vira. Aí ele se tocou. Bom, a minha mãe não viu porque eu estava desencarnada. Aí é que ele fala agora, e a fome, a sede que eu sofria? A morte não acaba com tudo? Com o tempo, inteirei-me do que era morrer. Muito vagarosamente consegui ordenar as lembranças. Nessa ocasião foi que me recordei do capitão. Teria morrido? Se minha família enfrentava tal penúria, certamente ele morrera, sem poder fazer nada. O pensamento se cravou nele. Onde andaria? Atormentado por essa dúvida, se ele estava morto ou vivo, o ódio ia me dominando. Se estivesse vivo, ele havia me traído. Num momento de ódio vigoroso, senti-me desvairar. É a hora que a pessoa está, que consegue, o espírito consegue se desprender daquela ideia, né? E aí ele fala aos gritos e maldições, desejando encontrá-lo, senti o mesmo imã desconhecido arrastar-me e encontrei-me na sala rica, onde ele, mais velho, forte, feliz e sorridente, exibia a filha. Então agora ele é que foi, o arrastamento foi dele, na mesma vibração do cara que ele tinha ódio. Então não foi o cara que estava, né? O coronel não estava chamando ele, nem imaginava que ele existia. Ele que estava com aquele ódio naquela pessoa, e eles tinham essa coisa mal resolvida, vamos dizer. E ele foi parar na festa de aniversário. Ele foi nesse dia. Pensei que ele já estava lá há tempo estudando, não estava nada. Aí ele fala que ele foi, ele agrediu ele, né? Sem nada, começou a socar ele, agrediu diversas vezes, sem que ele o percebesse. Aí ele fala assim: havia ali outros mortos como eu, e piores do que eu, misturados aos convidados, porque era aquele clima de festa, né? De ninguém fazer caridade, nós já comentamos, né? Aquele pessoal orgulhoso. Então tinham vários encarnados ali também. Quando a filha começou a tocar, da idade de José, foi tão diferente. Aproximei-me e senti que ela me sentiu. Aí é a história da menina ter a mediunidade, né? Aí ele já, opa, segurei-a e ela tremeu. Agarrei-lhe os braços e percebi que os seus ficaram nos meus braços. Entonteci e ela cambaleou. Pensei e ela atendeu. Levantei-a e caminhamos. Esbofeteei-o, enlouqueci de ódio, de vingança, de alegria, descobrindo-a louca comigo, misturados. Assim estamos e assim seguiremos. Agora pergunte-lhe se sabe quem eu sou. E agora quero também dar outra paradinha para a gente botar aqui. Me perco. A gente colocar esse vídeo aqui agora, que eu vou querer, vai ter uns minutinhos que a Jussara vai explicar por que ele vai se ligar direto na menina. Cadê? Esse aqui. Então, vamos lá. Vamos ter que arcar com as consequências das nossas ações ou das nossas omissões, como neste caso explica aqui, e ele chega querendo agredir, né, como diz, nos fala aqui Manuel Filomeno de Miranda, descrevendo a cena de Matias. Ele queria colocar para fora todo aquele momento que ele estava passando de uma pessoa traída. E ele chega justamente no momento de extrema felicidade para nos fala aqui Manuel Filomeno de Miranda, descrevendo a cena de Matias. Ele queria colocar para fora todo aquele momento que ele estava passando de uma pessoa traída. E ele chega justamente no momento de extrema felicidade para o coronel, né, o Constâncio, quando ele está celebrando o aniversário da filha. E naquela vontade, o que acontece aqui? Ele não se conecta, ele não consegue agredir diretamente
ao Constâncio, o que é muito interessante, né, para nós compreendermos por que ele não se conectou com o pai e foi se conectar com a filha que absolutamente não tinha nenhuma culpa naquilo que ocorreu, daquele momento de guerra, onde ela não tinha nem nascido. Então, voltemos novamente ao olho por olho, dente por dente. Muitas vezes nós achamos que nós vamos ficar num perpétuo círculo vicioso. Eu faço mal pro fulano, que por sua vez vai fazer o mal de volta para mim, e por minha vez eu vou querer retrocar e vou fazer de volta, e que nós ficamos nesta conexão. Eu fiz a ele desconta em mim, eu retruco, mas existe aquilo que nós falamos dentro da questão da nossa evolução. Existe aquilo que nós temos que passar. Vejam aqui que quem está sofrendo todo o processo obsessivo, obviamente, causando extrema dor ao pai, fazendo com que ele sofra como todos os pais, mais ainda por ver a filha no estado em que se encontra, do que se fosse ele que estivesse nessa condição. Mas o espírito encontrou ressonância na filha, o que não significa também necessariamente uma questão de mediunidade, mas sim que ela tinha esse acesso, né, essa sensibilidade maior, como a doutora Marlene Nobre costumava dizer, num processo de mediunidade patológica, onde se instalam os processos de obsessão, e acabou sendo o instrumento para que ele pudesse se vingar do pai. Mas aí nós vamos pensar, onde está a lei? Coitada dessa filha que não tinha nada, agora está num manicômio, agora está passando por tratamentos terríveis, difíceis que eram ainda mais naquela época, ainda são hoje, mas mais ainda naquela época. Aí é que nós vamos entender a lei de ação e reação. Ela diretamente, ou nessa existência, nada causou a esse espírito, mas sem dúvida alguma ela traz a necessidade de se renovar, como é que se diz, espiar, de passar por essa dificuldade também, porque, sem dúvida alguma, feriu alguém no passado. Mas não precisa ser essa pessoa que ela feriu no passado que continua nesse ciclo de ódio, de vingança. Mas a lei requer que ela passe por essa dificuldade para que se resgate de erros passados. Então, o que nós podemos sempre pensar, a questão da importância de nós podermos, assim, nos liberarmos de todo esse ódio, de todos esses sentimentos menos felizes que nós temos conosco, porque eles nos prendem àqueles que posteriormente podem vir a nos fazer mal, e nós não conseguiremos nos livrar dessas amarras. E nós também temos que deixá-lo seguir. Então, se esse espírito a quem eu fiz mal consegue me perdoar, segue adiante, que ótimo para ele, mas quem sabe eu ainda precise passar por resgates, e esse resgate vai vir de outra forma, não necessariamente, felizmente, de quem eu agredi, porque já está num outro estágio mais feliz, mas por algum outro que ainda sente a necessidade da cobrança. Então, é isso que nós vemos aqui. Não existe erro na justiça, na lei de causa e efeito. No que fazemos, nós vamos recolher, mas neste caso, foi ela que foi a possibilidade de fazer mais conexão com esse espírito, e dessa forma o espírito ferir ao pai, que era o motivo de toda a sua vingança. Então, tá vendo a explicação aí, mas eu vou continuar com o texto aqui, depois a gente comenta, né? Vou voltar lá. Então, aí ele vai falar assim, agora pergunta para ele se ele sabe quem sou eu.
E ele estava até ofegante, o Matias, no médio, né? Causando agitação nele, estava triunfante, porque aí contou a história dele. Agora vem, vê se ele lembra, né? Aí o Bezerra, nesse momento, entregou o controle psíquico de Matias para o irmão Ângelo, quer dizer, deixou o enfermeiro cuidando do Matias, e começou a acionar os centros de captação dos coronéis Santa Maria e Sobreira, para dirigir tanto o Sobreira a falar com a outra correta, quanto Santa Maria também se inspirar, e agora nesse momento da história, né? E aí o Sobreira, tocado por essa história, respondeu sereno pro Matias, né? O teu não é um drama isolado. Tu, que também és culpado de toda a ocorrência e dizes-te temente a Deus, no entanto te alegras promovendo sofrimentos. O desespero do teu próximo acalma a tua agonia? A pobre Esther, enlouquecida, recupera a Josefa perdida? A angústia de Dona Margarida diminui a pobreza de tua mãe? Não está vingando-te, estás mais destruindo e destroçando os teus. Tu não amas a família, nunca a amaste. Essa palavra bem posta, as interrogações oportunas, desarmaram o vingador. Ele falou, eu amo, sempre amei os meus. Ficou meio possesso, né? E o Sobreira fala, quem ama, auxilia na dor. Não foge para cometer crimes e negar assistência. Será amor deixar a irmãzinha no prostíbulo, a fim de levar outra jovem para o hospício? Que diferença há entre aquele que corrompeu Josefa e tu que infelicitas a Esther? Aí o Matias fala, eu faço justiça. E a Sobreira fala, não confunda a justiça com indignidade e covardia moral, atacando nas sombras. Se amasses verdadeiramente os teus, procurarias socorrê-los, deixando que Deus cuidasse dos demais, porquanto Ele é o Pai único de todos. Aí o espírito começou a chorar, um pranto diferente, que ele viu que não estava a história dele não estava colando ali, e ele começou a chorar um diferente pranto. Nesse instante, o Sobreira, dirigindo-se ao Santa Maria, sob o telecomando do instrutor, está inspirado pelo Bezerra, né? Ele fala, Constâncio, deseja falar-lhe? Tem algo a dizer? E o coronel fala, sim, eu gostaria de poder dizer quanto eu estou sofrendo também. Sou réu, não de um crime conscientemente praticado. Eu recordo-me do Matias, serviu comigo, mas jamais desejei trair, desconsiderar. Prometi-lhe fazer alguma coisa, caso ele não voltasse, mas fui traído pela memória. Meu Deus, eu esqueci-me, jamais me lembrei. Só então, agora. Aí que ele lembrou foi nessa hora, né? Perdoa-me, tu que tanto tens sofrido, perdoa-me, não agi por mal. Dá-me a oportunidade de reparar, antes da minha partida, tantos danos. E a inesperada atitude do genitor de Esther infundia respeito. Miranda vai falar, né? Todos nos encontrávamos na mesma elevada emoção. Sua emotividade caracterizava a elevação de propósitos. A entidade fala, não perdoarei. E ele, o coronel fala, tens razão em castigar-me. Não é Esther, transfere para mim a tua clava e alcança-me. E aí o Matias fala, ela é a única forma, sua filha, Esther. O coronel fala, dai-me a oportunidade, então, de ajudar Josefa e socorrer tua mãe. Eu tenho recursos que para mim não são úteis e poderiam ampará-las. Aí ele fala, ajudá-las como? O lobo auxiliar as ovelhas? Aí o coronel diz, dizem-me onde se encontram, eu irei vê-las. Narrarei tudo à tua mãezinha. Dela farei minha irmã. E da tua irmã, uma filha. Não negocio a saúde de Esther com a reparação do mal. Sempre tenho procurado ser coerente comigo mesmo, digno nos meus atos. Quando me descubro em erro, não me envergonho de recuperar-me. Ajuda-me. E aí o Matias fala, não creio no que você diz. Enganou-me uma vez, por que não me iludiria novamente? E aí o Santa Maria responde, eu não te rogo liberdade para minha filha. Prossegue até quando Deus o permitir, porquanto até as folhas que caem da árvore representam a vontade dele. Como hoje soa o meu dia, virá também o teu. Experimenta, Matias. Tu que sabes quanto macera a dor, ajuda-me. Então ele pede para ele experimentar, que ele puder fazer agora a reparação. Aí o Miranda fala a grandeza da cena, o elevado desejo de reparação criava um magnetismo ambiente de alta vibração. Após alguma reflexão, o espírito indagou. E como fará? E o coronel fala, tu me dirás em que cidade, em que rua, se possível, e eu cuidarei do restante. Então, minha tia fala, veremos então. Vivem na cidade de Salvador, rua tal, tal, e dá lá o endereço. Né? Aí Santana fala, Deus lhe pague. Santa Maria, Deus lhe pague, e perdoa-me se possível.
E o doutrinador fala para Matias agora. Então, aí ele responde, eu não assumo qualquer compromisso, o problema é dele. E além disso, eu estou muito cansado. Tudo isso me faz padecer demasiadamente. E aí o treinador fala para ele, procura então repousar. Pensa em dormir, dormir, e aí ao mesmo tempo eles vão colocando, mais uma vez, a história, né, de colocar um espírito para dormir. Então, enquanto isso, o Miranda fala, atendendo ao pedido do diretor espiritual, acorri a cooperar na indução hipnótica do comunicante, que é do Matias, vai induzir ele, desligando com especial carinho dos liames que o prendiam ao médium Joel, em profundo transe inconsciente. Em seguida, através da psicofonia de Rosângela, o sábio instrutor procedeu às diretrizes finais, antes do encerramento dos trabalhos. Aí o Bezerra vai falar. Nosso irmão Matias acaba de entornar o grau miasmático de que se intoxicava com os venenos que absorvia. Como se faz necessário punçar o abscesso para drená-lo, restabelecendo a vitalização das células e evitando que apodreçam, indispensável que, em momentos próprios, se deixem que extravasem das infecções morais e a vasa pestilencial depositadas no espírito vencido. Graças ao Senhor, iremos aspirando resultados felizes, o esclarecimento com a paz do nosso irmão desditoso e o reequilíbrio mental com a saúde da nossa Esther. Seria bom que nos mantivéssemos serenos, depois de encerradas as tarefas, demandando os lares em paz, demorando-nos em elucubrações superiores, a fim de prosseguirmos, logo mais, quando o sono físico os recolher ao refazimento orgânico, ensejando. Aí Voltou. Parou aonde aí, que eu não sei. Eu vi que ficou rodando aqui. Onde é que parou de falar? Vocês viram? Já tinha falado isso aqui para o Bezerra, a mensagem do Bezerra? Acho que ia ler a mensagem, Su. Então, Foram um aí pouquinho antes. ele fala que... Bom, essa mensagem desde o começo aqui, quando ele fala do irmão Matias, acaba de entornar o grau, foi aí que parou? Vocês escutaram? você começou a ler a mensagem do Bezerra. Então, ele fala, nosso irmão Matias acaba de entornar o grau miasmático de que se intoxicava com os venenos que absorvia. Como se vai necessário punçar o abscesso para drená-lo, restabelecendo a vitalização das células e evitando que apodreçam, indispensável que, em momentos próprios, se deixem que extravasem das infecções morais e a vasa pestilencial depositadas no espírito vencido. Graças ao Senhor, iremos aspirando resultados felizes, esclarecimento com a paz do nosso irmão desditoso e o reequilíbrio mental com a saúde da nossa Esther. Seria bom que nos mantivéssemos serenos depois de encerradas as tarefas, demandando os lares em paz, demorando-nos em elucubrações superiores, a fim de prosseguirmos logo mais, quando o sono físico de recolher ao refazimento orgânico, ensejando outras possibilidades. Ele está falando do pessoal se manter em sintonia, porque depois à noite vão ser levados, né? Na emancipação do espírito, vai ser levado no momento que estiver o corpo dormindo, eles vão ser levados para continuar a conversa, né? Que sempre tem que eles sempre comentam, uma reunião mediúnica de tarde, ela muitas vezes continua no plano espiritual. E ele continua falando, Bezerra, evitemos ressentimentos para com o irmão doente. Então ele está falando para todo mundo, não é só para o casal Santa Maria, não. Todo mundo olhar para ele com compaixão, lembra? E misericórdia e compaixão ali, no caso, interrogações, fica pensando com interrogações adiáveis ou ansiedades inoportunas. Jesus, meus amigos, nossa fonte de paz, facultar-nos-á a concluir os deveres à hora própria. A ele nos devemos entregar, aguardando pacientes os resultados. E aí se despediu o Bezerra, o coronel Sobreiro, mal reprimindo a emoção de definível júbilo, né? Imagina, depois que termina a reunião, recebe a mensagem do Bezerra, essas reuniões aí eram de alto nível, né? Bezerra vai, dá fala, ele humildemente orou, com efusão de sentimentos, reconhecido, encerrando o edificante cometimento espiritual. Enquanto ele formulava a prece, radiosa luz adentrou-se pelo recinto, procedente das regiões felizes. Então, imagina a cena, flocos delicados caíam suavemente, desfazendo-se ao contato com os corpos. As harmonias do ambiente repetiam as células do cristianismo primitivo, nas noites inesquecíveis do intercâmbio
espiritual que as sustentavam. Então, aqui para fechar o capítulo, porque a gente vai estar vendo aí que o Coronel Santamaria, o que ele está fazendo? Ele está tentando reparar, não tem como ele reparar do que passou ali com o soldado, no caso, e ele vai tentar reparar agora com a família dele. Então, nós vamos ver a referência que foi feita aqui na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 8 a 11, uma frase que com certeza vocês conhecem. Acima de tudo, amem profundamente uns aos outros, pois o amor cobre a multidão de pecados. Então, ele agora vai ter que usar o amor para cobrir. Vamos entender o que é se cobrir. Aí o versículo continua: sejam hospitaleiros uns para com os outros, sem reclamar. Sirvam uns aos outros, cada um de acordo com o dom que recebeu. Então, você quando faz isso, quando a gente faz, você tenta consertar, já que você não consegue consertar com aquele que você errou ali, né? Que você praticou o erro, você diz que significa que muitas pessoas podem alterar o mapa de sua vida amando, ajudando, fazendo o bem. Divaldo tem uma frase que ele fala: o bem que fazemos anula o mal que fizemos. Então é interessante isso, a gente lembrar disso aí, né? E a palavra cobrir, ela significa o quê? Envolve o perdão. Não é você ocultar os erros. O amor cobre a multidão do pecado. Quer dizer, eu vou ocultar os erros. Não é isso. Seria como se fosse perdoa os seus pecados. O amor cobre, porque na verdade ele envolve o perdão. Não significa a ocultação dos erros e das imperfeições pela ação do amor. E o termo pecado a gente sabe que é o erro, a falha, o delito, né? Sentido. Então, agora deixa eu só ver aqui, de 58 e 20 a 1 e 1, são 3 minutinhos. Vou passar de novo o vídeo da Jussara. Deixa eu abrir aqui agora, porque os negócios... Deixa eu achar aqui. Só que 58 e 20 a 1 e 1. 58 e 20 a 1 e 1. Share sound. Vou pular aqui agora o 58 e 20. É só o finalzinho que ela vai falar uma coisa interessante. Aí termina a reunião, e enquanto se formulava a prece, uma radiosa luz entrou pelo recinto, procedente das regiões felizes. Então, os nossos comentários finais, nós gostaríamos de convidar a todos nós a refletirmos a respeito dessas conexões que todos nós possuímos, como nos encontramos ainda em estágios bem atrasados na nossa evolução espiritual, ainda muito por galgar. Sem dúvida alguma, nós já vivemos esses dramas, já causamos a infelicidade dos outros, seja como espíritos, seja como desencarnados, e hoje temos os cobradores que chegam até nós também por misericórdia do Pai, para que nós, através da dificuldade, da dor mesmo, possamos nos manter na direção do equilíbrio, da vida reta, do passarmos pela porta estreita. Então, eles são aqui os juízes que nos fazem agir de maneira mais correta. E nós deveríamos diariamente oferecer a eles as nossas preces, aqueles a quem causamos mal e que ainda não conseguiram superar as dores que nós causamos, que eles possam, de alguma forma, nos intuir, já que não teremos, possivelmente, a possibilidade de, como no caso que nos narra Manuel Filomeno de Miranda, saber endereço, cidade, dos seus afetos que poderiam estar necessitando de sua ajuda, mas que nós, através da ação do bem, de lembrarmos a importância do altruísmo, de nos dedicarmos aos outros, de doarmos o melhor de nós mesmos, possamos, através do nosso próximo, atingir os seus espíritos e fazer com que eles também se iluminem. E quem sabe, por essa via da intuição, também nos direcionem a pessoas, a lugares, as tarefas com as quais nos comprometemos no passado, a esses irmãos, porque somos todos irmãos em Deus, nosso Pai. Nós rogamos
que possamos ter essa oportunidade de construir com eles a felicidade que nós tanto almejamos e que, por motivos outros, nós subtraímos desses nossos queridos irmãos e semelhantes. E a esse espírito, Manuel Filomeno de Miranda, que nos inspira para que possamos também encontrarmos força, encontrarmos a coragem de seguir fazendo o nosso caminho de reparação e de renovação de espírito. Então, gente, deixa eu desligar aqui o vento. Terminou aqui o texto, né? Aí mostra, ela fala sobre essa história da gente não saber que a gente pode ter sido, né? Tudo que a gente pode ter feito na vida. A gente vê aqui que o coronel vai tentar fazer um bem agora, né? Vai tentar, ele vai se empenhar lá, que já está com o endereço de fazer o bem lá para a família do baiano, já que o baiano já morreu mesmo, e ele esqueceu, né, que aquilo não foi por mal, não foi por maldade, e agora o que mostra para a gente aqui essa lição é isso, né, que a gente tem que estar sempre, e aí no momento que o Bezerra pede no final, lembrar sempre de olhar para o próximo, seja qual o próximo que tenha feito o quê, qualquer coisa mais absurda, mais cruel e mais atrocidade que você possa imaginar, nós temos que trazer de dentro uma força que a gente não tem, mas está sempre vigiando isso, o nosso sentimento tem que estar, a gente tem que estar querendo produzir isso, não olhar para as pessoas com raiva, com ódio, com bem feito, com merecia, e aí fez isso, agora vai, né? Que a gente fala, ele semeou, vai colher, mas não é o semeou, vai colher, que é da lei, não, é o semeou, agora tem que colher, né? Então, assim, Deus vai fazer justiça, né? Que a gente, já sempre com um sentimento diferente. Nada disso, a justiça é feita, como ela fala ali, não tem problema, porque sempre ela vai acontecer. Só que é muito importante o que a gente está passando no nosso coração. É esse movimento de reforma íntima, de renovação íntima que a gente tem que fazer, estar sempre vigiando esse tipo de sentimento que sem querer aflora. Até na hora que a gente está vendo filme, tem mocinho, bandidos, a gente está lá no final já torcendo para o bandido morrer, e assim, de repente você para, gente, por que eu tô, né? Porque isso é um sentimento que aparece, não adianta, é natural, vai aparecer você querer que o outro ele matou o cara em picadinho, ele merece morrer em picadinho também. Então, isso até nos filmes a gente tem que tomar cuidado, porque nesses momentos a gente vê como a gente pensa, né? E aí a gente transfere isso para a nossa vida do dia a dia, para quem assiste jornal, para aquelas notícias, que assiste uma coisa, uma atrocidade qualquer, e aí ao mesmo tempo você está focalizado na pessoa que fez o mal, com mais assim, irradiando mais ainda energia ruim. Lembrar sempre de fazer o caminho inverso, rezar para a pessoa, enviar boas vibrações para quem sofreu o mal e para quem fez o mal. Lembrar sempre disso. Então, essas são as lições aqui que a gente tira sempre desses escritos que o Manuel Filomeno de Miranda traz para a gente, e cada vez mais a gente está sempre aprendendo mais. Agora é com vocês aí. Deixa eu dar uma desligada aqui. Comentários e dúvidas. Lindo capítulo, né, Edson? O mais importante dessa mensagem é o perdão, né? É o perdão. O perdão gera amor, o perdão gera o bem, o perdão gera o desejar o melhor. É o perdão. Sempre que fique na nossa cabeça, né? Orar e vigiar é isso aí, né? O quanto a gente não perdoa, né? Muito linda a mensagem do capítulo. O treinador pede para ele, né? Que é revida, mas revida com perdão. Porque, em vez de ficar com esse ódio, é lógico que a pessoa que está com raiva não vai nem passa pela cabeça o perdão. Mas é isso aí mesmo. Mas é um exercício, né, que a gente precisa fazer, né? Exato. Muito legal. Então, Pedro, quem Amei. vai falar? Qual dos dois? Pode falar, Sérgio. No caso, sou eu, não, é só comentar assim sobre um trecho que quando o coronel ele não faz exatamente por mal, ele esquece, é até um aviso pra gente. A gente tem que prestar mais atenção, a gente tem que manter o foco e, pô, não foi exatamente por mal, mas foi um vacilo. Você esquecer, você não pode terceirizar. Eu falo porque eu faço muito. Às vezes
me pedem alguma coisa e não é por mal. Acontece, você esquece. Mas o zelo que você Você coloca tá no novo, coração hein? aqui. Você tá muito novo para ter esquecido. Mas tô Pois é, brincando. Fala é assim. uma questão do zelo que você coloca aqui, para aquilo no seu coração. Não estou falando que o coronel subestimou ou nada do tipo, mas a questão de você colocar no seu coração. Eu preciso fazer isso. Não é o eu vou fazer, é o eu preciso. E focar naquilo. Su, me chamou muita atenção esse fato, porque quantos erros nós não vemos, não estamos cometendo de muitas das vezes prometer algo e não cumprir e esquecer. Quantas dívidas nós nos estamos acumulando? Muitas das vezes não nos chama atenção porque às vezes a pessoa não vai atrás da gente cobrar. Você está entendendo? Isso me preocupou. Eu falei isso com o Pedro aqui. Isso é um alerta muito sério. E como também aquele outro fato daquele texto que eu esqueci o nome da história do livro, do Chico. Do livro, do Camilo. Camilo, né? Camilo. É. Eu falei para o Pedro, Pedro, olha a oportunidade que Deus está nos concedendo. Exato. Da gente se esclarecer. Isso já é uma dádiva sem tamanho. Entendeu, Su? Foi o que eu falei com você mais cedo. Que a tarefa que lhe foi dada desse grupo, que eu me lembro bem quando tudo começou, né? Na época da pandemia, e você vê quanta coisa nós estamos podendo nos esclarecer. Quanta É coisa uma a gente dádiva. aprendeu, né, Sé? Muita coisa que a gente aprendeu, né? Nesses livros todos. Gente, porque como eu te falei, eu leio muitos livros há muitos anos. Desde quando eu comecei no Amparo Teresa Cristina, que eu acho que você sabe onde fica, ali ali no Magalhães Castro. Sei não, mas Um vai. Amparo, ali eu comecei ali com 14 anos de idade, frequentando aos sábados as reuniões que tinha ali. Então, dali eu comecei a ler. Você vê quantos livros eu leio, mas nenhum está sendo tão aprofundado o estudo como a gente agora estudando. Mas é uma sempre o oportunidade. estudo em grupo, né? Isso é muito importante. Você está colocando uma coisa aí que é muito importante a gente fazer estudo. A gente pode ler o livro, coisa e tal, mas o bom é que você tem ali um livro que tem muitas informações, como esses do Miranda, os do André Luiz e todos da doutrina, né? Que a gente fala, cara, a bênção que a gente está recebendo de ter a doutrina espírita para explicar isso não tem igual. Mas se você quiser formar um grupo, o grupo, nesse momento, como a gente aqui, cada um vai tocar no momento, tiver uma dúvida de um passado que tem. Quer dizer, eu falei essas coisas aqui, mas a gente está vendo, mas não é para ninguém ficar com pensamento aí de ai, meu Deus, tem que tomar muito cuidado, não, a gente tem que prestar atenção, que são avisos, como colocou. São alertas. São alertas, como aconteceu com o ódio de uma pessoa que estava lá quase 3 mil anos, ao mesmo tempo o outro não tinha, nem tinha 15 anos, falou, tá 15 anos, um pouco mais de 15 anos, que era a idade da menina, né? Que passou a guerra. Então você está aguentando esse ódio, então se a gente está vendo as nuances. E como você, né, o Pedro está falando, e a gente vai lá e promete. Então, presta atenção, não fica prometendo nada, só vocês imaginam a carga que tem esses políticos que carregam essas promessas e as pessoas ficam com aquilo ali, imagina, que a gente tem que ter muita, eu falo pena, mas é muita compaixão com eles, porque eles têm uma carga muito grande sobre eles. Eu falo isso, Exato. Então, assim, são várias eu estava falando sobre isso, sem citar nomes, mas os momentos que a gente vem vivendo no Rio de Janeiro com esses governadores, eu, no caso, que sou pensionista do Estado, e a gente vai vendo o sofrimento que trouxe para quantas famílias. Isso será cobrado. Né?
A gente tem que ver isso. Você tem que fazer, é como eu falei agora, tem que pegar, olhar essas pessoas e fazer oração para esses governantes. Pedir, é verdade, você está certíssima. Tá certo. E quanto a outra coisa, aos livros de André Luiz, eu fiquei muito feliz quando você falou que você vai fazer também um estudo, Vamos, a gente acaba porque é como eu te disse, eu já li muitos livros, eu comecei lendo os livros de André Luiz. Vamos estudar junto. Agora, precisar de ver os outros grupos que também estão na nossa frente, né? Que aí a gente pega lá, como esse, vê que esse pessoal aí traz uns comentários, que eles têm experiências de anos e anos e anos, né? É verdade. Ó, tem É Sandra e verdade. Denise na fila aí, vamos deixar que agora faltam só 12 minutos. Tá bom, muito Sandra obrigada, primeiro, Su. eu que te agradeço, sério. Você e Pedro. Sandra primeiro, vai. Uma coisa que a gente não deve deixar de destacar também é o fato de que as coisas só se resolvem quando a gente está disponível para cumprir, né, a nossa, a nossa parte, né? Ele mostrou uma disposição de resolver o problema, né? E assim, disposto a pedir desculpas, a ir atrás, né, daquilo que ele tinha se equivocado, de uma maneira muito disponível, muito clara, muito direta, né? E muitas vezes isso não é a maioria, né, de nós não reage com essa presteza à indicação de uma coisa que a gente tenha feito de maneira equivocada. Então, assim, eu só queria destacar essa questão, né? A maneira como a gente lida com isso é decisivo para a resolução daquela questão. E você vê que eles estavam ali, tanto o Miranda vai relatando, que eles estavam ali, tipo, inspirando, né? E amparando, porque no momento que ele fala que o Bezerra foi nos dois, no centro do Santa Maria e do Sobreira, inspirar o Sobreira a chamar, ele vem, manda ele falar, porque ele sozinho não ia se meter numa reunião mediúnica, né? Pouco tempo de espiritismo. E aí ele vai e se coloca à disposição também, porque, como você falou, não é toda hora que a pessoa está assim, disposta a isso, mas ele já estava com tempo de ter passado pela doutrina, estava aprendendo, está fazendo o evangelho lá, então ele começou a abrir os canais. E aí, com isso, eles conseguiram receber, inclusive, até ajuda, né? E aí, nesse momento da reunião, ele estava ali e, com certeza, ele pode ter tido a ideia porque ele queria reparar, mas também pode ter sido inspirado também, olha, faz alguma coisa, vê? Porque ele tem condições financeiras, né? Ele agora vai ter que agir e ele tem condições de fazer isso aí virar, né? Denise, fala. Depois que o Pedro, eu tô com a voz ótima, né? Depois que o Pedro esqueci o nome da mãe dele. Aliceia. E a Aliceia falaram. Aí o que eu fico pensando, Su, tá vendo? Você é um instrumento de esclarecer tantas coisas para gente. Eu sei que você está estudando, né? E que você dá o seu tempo, dá os seus, sabe, todos os seus tempos livres você pega e estuda. Mas você já imaginou como você está esclarecendo as coisas para a gente? Como você é instrumento para que a gente possa vivenciar tudo isso que a gente está precisando? Você não sabe como que eu estou precisando disso nesse momento. Você sabe. Então, é tão importante que você possa passar isso para a gente, que você possa continuar a estudar e que esclarecer, sabe? Então, muito obrigada por você perder o seu tempo. Muito obrigada. Não tenta perder tempo, não. Tá doando isso para a gente. Muito obrigada. Você sabe que toda pessoa que faz palestra, as coisas fala que todas as coisas que vêm para a gente estudar, tudo é primeiro para a gente. Então, o meu estudo, eu como um espírito endividado nessa existência, o meu estudo aqui para poder passar para vocês, e várias vezes que eu leio, releio, vou lá em detalhe, é porque eu tenho que escutar esse monte de vezes, para eu mesmo também me modificando, né, a parte interior, e aí conseguir, eu fico tentando fazer de um jeito que fique bem simplesinho, conseguir passar para a turminha aqui, nosso grupinho todo que escuta, e outras pessoas que ouvem depois, conseguir passar com clareza, porque às vezes fazem umas coisas, misturam uns conceitos, e a gente tem que ficar firme aqui, ó, nos livros de Kardec, que é a Mas tu já imaginou como isso está sendo bom para a gente? Como está sendo esclarecedor? Sabe? Ótimo. Que Deus te abençoe e te ilumine sempre, minha querida. Obrigada. Sempre, sempre. Tá? Isso aí, vamos juntos sempre.
Fala, Bia, vai falar. Só compartilhar uma reflexãozinha, né, que me veio aqui agora, a gente conversando sobre isso, né, para a gente sempre se atentar na hora da caridade, né, ver não só o ato de fazer a caridade, mas assim a nossa disponibilidade e a nossa capacidade, né, porque às vezes a gente não tem, a gente quer ajudar uma pessoa, mas a gente não tem aquilo para ajudar, né? Então me veio essa reflexão aqui para deixar para gente. Né? E você vê, no caso do Coronel Santa Maria, foi um descuido dele, né? Não foi proposital. Mas aquilo melindrou o espírito de uma maneira assim gigante, né? Então, cabe a nós atentarmos para tudo isso, né? Estarmos sempre atentos. Isso aí, foram vários toques. Eu falei assim, esse capítulo foi legal, tá trazendo um monte de, né, reflexão. E aí deu uma reviravolta na história, né? Porque a reviravolta foi do quê? Fala, Eu Regina. posso só uma coisa Fala. rapidinha. Tem tempo. O que eu achei muito interessante é que a gente, quando pensa em dívida, somos devedores de alguém, né? A gente pensa em coisas grandes, né? A gente nunca pensa numa coisa pequenininha, que não é interessante isso, o tamanho que para nós é uma coisa insignificante, a proporção que aquilo tem, o tamanho que aquilo tem para aquela outra pessoa. Então, para nós, as pequenas ações são muito importantes, porque são elas que marcam, que trazem para você aquela malinha, né? Que se transforma num baú, que a gente carrega um monte de coisa, né? Dívidas e problemas a serem resolvidos, né? Coisas a serem solucionadas. Eu achei interessante isso, o tamanho, uma coisa que era... Você falou, uma coisa pequena, né? Mas as pequena. consequências foram grandes. Quantas coisas pequenas nós temos aqui. Eu nunca pensei Esqueceu no um tamanho da papelzinho. coisa. E olha o tamanho, que dimensão que deu Pois a gente tem muito isso também, na né? vida A deles, coisa... e na vida do baiano e da vida dele, que acabou ganhando. quer dizer, é uma coisa que a gente só pensa em dívidas grandes, matar, roubar, não sei o quê, não. negócio foi feio. Ofender, não, uma coisa pequena Foi que só se um transforma papelzinho. numa coisa imensa. Imagina. Interessante. Sandra, quer falar? Acabou, Regina? Acabou, né? Sandra, quer falar? Acabei, sim, acabei. Obrigada. Eu estava justamente pensando aqui, né, porque a gente vê pelo lado do militar, né, que deixou de fazer alguma coisa que não foi nem iniciativa dele, né, prometer, né, foi o soldado que pediu, né, mas aí a gente está pensando, né, tem que ter cuidado, né, com não prometer coisas que não consegue cumprir e tal, né? Porque, como já falaram, né? A Carla mesmo falou agora, era uma coisa, até uma coisa pequena, eu estava esperando uma coisa assim muito mais grave, né? Mas eu acho que o que determinou essa questão se tornar assim tão difícil, né? É o espírito do baiano ser um espírito vingativo. Porque se ele não fosse um espírito vingativo, rancoroso, ele não atuaria dessa forma, né? Então, a gente tem que cuidar para não, né, cair de prometer e tal, essas pequenas coisas, mas também tem que cuidar para, né, não ser um espírito vingativo, rancoroso, né? Porque isso pode nos levar, né, para o outro lado. A gente pode cair dos dois lados da questão, né? Então, né? É só isso mesmo, que eu estava aqui pensando que não é porque eu sempre gosto de ver os vários lados de uma questão, né? E nesse caso, né, não é só o coronel, né? Sim, cada tem que espírito cuidar tem também do outro. E ele tinha uma imaturidade, né, espiritual, ele não perdoou. Ele podia ter pensado, poxa, o cara pode ter esquecido, né? Não, mas ele já ficou com raiva, ele não fez, assim, ele estava vendo... Não, é um espírito vingativo e rancoroso.
maravilhoso, né? Ele já Não trazia pensou. isso nele. Se fosse uma pessoa mais assim, espiritualizada, né? Que tipo assim, na igreja, seja lá qual fosse, ele talvez pensasse em perdoar, ou então ver primeiro o que aconteceu. Ele já foi. Ou esqueceria mesmo, da ou mesma forma que o coronel esqueceu, porque até não foi iniciativa do coronel, foi dele, ele Foi que ele que pediu. pediu. Ele mesmo fala, não sei Né? por que eu pedi, mas ele pediu. E aí ele ficou com aquilo né? Aquele negócio de você pede um favor, mas aquele lance, a pessoa vai fazer um favor para mim, aí você fica trocando, né? Na verdade, a gente tem que fazer o bem sem olhar quem, sem querer de volta uma coisa de O espírito dele que já era ligado nessa questão, né? Juntou Então, tudo. assim. Mas como a gente história, tem- né? Você vê que a Jussara falou que como a lei divina não existe injustiçado e sempre as pessoas que são atingidas, elas têm algo a resgatar, a história foi se amarrando porque eles tinham algo a resgatar. Né? Tem 5 capítulos, a gente não sabe nem... Eu acho que vai aparecer alguma outra coisa aí, porque eu lembro que falou sempre que ele fala que ele foi orientado. Então talvez apareça quem ficou orientando ele se vingar, que eu acho que ainda deve aparecer. Como eu não li para frente, mas nós vamos ver só ano que vem, né? Já são 9 horas, nós temos que ir agora, último nosso estudo do ano, pertinho do Natal. Vamos aqui ficar sempre em conexão com o nosso Mestre Jesus, porque o Natal é para comemorar o aniversário dele, apesar de todo mundo falar historicamente não foi em dezembro, mas não interessa, esse momento é o mês inteiro com boas vibrações, o mundo todo fica ali nessa conexão. Dizem que Jesus jorra mais ainda o seu amor sobre nós, a sua paz. Então é isso que a gente tem que ter agora. Está em conexão, né? Sempre agora aproveitar que o pessoal só faz o bem em dezembro. Pelo menos isso. Se a gente que só faz, pelo menos eles fazem em dezembro, a gente tem que dar graças a Deus. Porque tem gente que só se mobiliza agora, ainda bem, pelo menos está fazendo um pouquinho na vida. E a gente vai seguindo em frente. Se a gente sintonizado com o bem, a gente vai estar sempre aqui com a proteção de Jesus, proteção dos nossos benfeitores, nossos mentores. Doutor Bezerra também, 10 volta e meia, além do Manuel Flamengo, 10 volta e meia dá uma inspirada aqui na gente e que possamos seguir junto ano que vem, né? A gente só vai se ver na segunda semana de janeiro, então, além de um bom Natal, que a gente possa ter uma virada, entre aspas, de ano, que eu também não sou muito desse negócio de virar ano, mas que a gente possa agora, no próximo ano, continuar unidos, juntos, e refletindo junto aqui, todo mundo, com esses ensinamentos maravilhosos do Manuel Flamengo de Miranda. Carla está caindo, subindo, já apareceu, está dando coraçãozinho. Carla, então faça a nossa oração final aí, com muito amor e carinho. Beijos para todos. Vamos lá. Vou continuar a sua oração linda, né? Eu quero agradecer, queremos muito agradecer a Deus, a Jesus, a Miranda, a Bezerra de Menezes, a Divaldo Franco, por esse estudo que nós partilhamos aqui ao longo desse ano e ao longo dos outros anos nas outras obras, que muito tem contribuído para o nosso engrandecimento espiritual, e nós esperamos muito que sejamos melhores, né? Estamos fazendo um árduo trabalho, né, para que nós nos melhoremos, para que a gente possa levar na nossa mochila só o que há de bom, né? Que a gente possa levar as melhores experiências e também as nossas atitudes no bem. Agradecemos a todos os colegas aqui presentes, desejamos um Feliz Natal para todos. Foi como a Sultânia falou, essas vibrações, não importa a desculpa que as pessoas deem a respeito do período comercial, o que importa é essa vibração, que é inegável no mês de dezembro, sem dúvida nenhuma. E que essas vibrações permaneçam em nossos corações, para que no próximo ano nós sejamos mais atentos ainda a essas lições que nós viemos a receber por todos esses anos. Muito obrigada a Jesus, muito obrigada a Deus e obrigada, meus amigos queridos. Eu desejo a todos um Natal maravilhoso com Jesus.
Graças a Deus, que assim seja. Beijo para vocês Assim todos. seja. Foi muito Que ano bom. que vem seja Beijo, gente. realização de sonhos coloridos para todo mundo. De Com muita saúde, muita paz Assim para seja vibrações. para todos Feliz nós. Natal Tá? para Feliz todos. Natal, Feliz Beijo. Natal Feliz de Natal. Jesus. E até Natal. Feliz mais. Natal. E já Beijo. adiantando Natal. feliz Boas ano novo. festas. Obrigada, gente. Valeu muito. Um Tchau. beijo. 4.